Bem, bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Para aquelas que não puderam estar presentes, para aquelas que estão presentes online, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Bem, meninas, hoje, a partir de hoje, né? Então, a escola está disponível, a escola está aberta, caso vocês queiram vir ter a aula presencial, tá? Então, nós vamos ter aí 2 horas de aula a partir de hoje, ou seja, vai acabar esse link, vai ter um segundo link, então vão ter 2 gravações da aula, tá, para vocês. Porque como a sala de vocês é uma sala enxuta, uma sala pequena, a gente consegue aqui, de acordo com as normas da vigilância sanitária, colocar todas, mantendo a distância segura e tudo mais. Então, por isso, como a sala toda pode estar presente, agora nós vamos ter as 2 horas de aula, tá? O que mais que eu preciso falar para vocês? Então, vocês vão receber 2 links da aula. Mas basicamente, mesmo tendo aula presencial, mesmo para quem vier aqui na escola, o sistema vai continuar o mesmo, tá? Vocês vão receber, vocês vão ter a aula, em seguida vocês vão receber tanto o link da aula quanto o link do formulário, tá? O formulário continua sendo essencial para vocês responderem, tanto para eu entender, para eu saber se vocês estão entendendo a matéria ou não, tá? Que a gente sempre corrige, quanto para acompanhar vocês, para vocês terem nota, como eu estava comentando com a Edvirges no começo da aula, vocês estão na reta final, né? Então agora, sei que está todo mundo um pouco cansado, doida para pegar o diploma, então vamos responder as questões, porque agora falta muito pouco para vocês chegarem nessa etapa, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. A última aula foi sobre marketing, né? Então nós vimos sobre o que é marketing, como funciona, por que é importante, e vimos também algumas ações do marketing. E foi baseado nisso as nossas questões. A primeira questão foi por que o marketing é importante, né? Vocês são atendentes de farmácia, vocês não estão fazendo marketing e publicidade, para isso tem uma matéria, uma disciplina na faculdade. Mas por que ele é importante? Por que a gente tirou uma aula para falar de marketing? Porque o marketing, meninas, ele melhora a lucratividade da farmácia. Então, quando você tem uma ação de marketing feita de forma correta, você trabalha bem esse marketing, a farmácia vai conseguir vender mais, consequentemente, ter mais lucro. Lembrando que se a farmácia não vende, não tem dinheiro para pagar o nosso salário. Então, a gente tem que estar sempre colaborando com essas ações. Porque outra razão para o marketing ser importante. O marketing não trabalha só com campanhas de publicidade. Fazer propaganda em Instagram, Facebook, pôr gente na rua gritando. O marketing também auxilia na parte de disposição da loja, que é a outra aula ainda que a gente viu, né, há 2 semanas atrás. Então, quando a gente faz isso, melhora o marketing, melhora a disposição de produtos, você também aumenta a satisfação do cliente. E cliente satisfeito, ele volta. Né? E é isso que a gente quer. Então, tudo isso é muito importante para a sobrevivência da empresa. E nenhum de nós quer perder o emprego. Então, por isso que, como atendente, vocês devem estar sempre auxiliando para tanto promovendo essas ações algumas vezes. O dono da farmácia vai pedir, Edvirges, nós estamos precisando melhorar a venda, pensa numa coisa aí para a gente fazer. Você vai ter que desenvolver uma ação de marketing. Mudar o layout da farmácia, fazer uma propaganda, você vai ter que levar uma ideia para o seu chefe. Então, isso é importante, tá bom? E a segunda questão fala sobre, pediu para citar, né, 2 ações de promoção que podem ser realizadas na farmácia. Então, nós vimos que ações de marketing, elas são divididas em 4 partes, e uma das partes que a gente mais conhece, que mais são praticadas, é a promoção. E o que envolve essa promoção? O que eu posso fazer? Eu posso distribuir amostras grátis. Isso acontece muito, por exemplo, quando algum cosmético ou algum dermocosmético lança um produto novo. Por exemplo, chegou um protetor solar novo. O distribuidor, muitas vezes,
ele manda amostrinhas grátis, né, para você distribuir. Lembrando que essas ações, elas têm que ser muito bem pensadas, tá? Vocês têm que fazer elas de uma forma que seja estratégica. Por exemplo, eu tenho amostra grátis de protetor solar. Para quem que eu vou dar essas amostras? Para quem vem comprar um produto para dor no joelho? Não. Eu vou comprar para quem vem comprar, por exemplo, um pó-sol. Ou quem já está comprando um produtor, falou, nós estamos com a campanha desse aqui também, leva esse para você experimentar. Então, ela tem que ser estratégica nesse momento. Fazer campanha de aniversário da farmácia, fazer campanhas em datas comemorativas. Então, por exemplo, Dia da Mulher, aniversário da cidade, Carnaval, Natal, Ano Novo, Halloween, Dia das Crianças, tudo isso é uma forma de você aproveitar essa data, decorar a farmácia e tentar chamar clientela. Brindes também é uma forma de promoção, onde você pode entregar produtos como, por exemplo, uma caneta personalizada. No final do ano, tá caindo em desuso, né? Mas você fazer um calendário da farmácia, aproveitando para pôr o telefone, tudo direitinho, para o pessoal não esquecer de você o ano todo, é uma ação de promoção da farmácia. O que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer parcerias com fornecedores para oferecer algum tipo de benefício. Então, às vezes você vê em farmácias aquelas casinhas, né, de ar da EMS, por exemplo. Então, o fornecedor EMS forneceu essa cabana para você fazer uma ação de medir a pressão e assim chamar a clientela. Você pode promover esse tipo de ação. O que mais? Que está sendo muito usado principalmente por grandes redes. Oferta do dia. Então, oferecer um produto com preço reduzido. Por exemplo, toda quarta-feira é dia de vitamina. Então, se eu quero comprar uma vitamina, eu vou lá na quarta-feira. Isso é importante, isso ajuda a atrair clientes. O pessoal faz dia da vitamina, cesta do anticoncepcional, e faz assim, uma classe de medicamentos um dia da semana com um preço melhor. E esse preço realmente tem que ser melhor, tá, meninas? O cliente hoje em dia ele não é bobo. Ele sabe se você está tentando enganá-lo ou não. Mas são algumas ações que podem ser feitas, tá? Agora, hoje, nós vamos começar a ver sobre imagem profissional. Isso é muito importante, tá? Se você está procurando emprego, preste atenção nessas dicas, porque nós vamos ver várias coisas, meninas, essenciais. Por quê? Quando a gente fala de uma entrevista de emprego, de uma contratação, a primeira impressão é a que fica, tá? Você pode falar, mas não pode julgar as pessoas, eu tenho que conhecer antes de fazer um pré-julgamento. Realmente você tem, mas na prática não é isso que funciona, principalmente na contratação de uma pessoa. Se a pessoa que está fazendo a entrevista, seu futuro chefe, olha para você e não gosta de alguma coisa, ele não vai pensar, mas talvez ela pode mudar essa característica, não sei. Não, vai falar assim, vai dar muito trabalho, não é o perfil da empresa, eu não vou te contratar. Então, nós estamos aqui para dar sugestões para vocês, mostrar coisas que são eficientes na hora de conseguir uma vaga de emprego. O que você deve fazer, qual é a imagem que você deve transparecer, a imagem que você tem que levar para essas pessoas, tá? Então, tudo depende de você. Todas essas ações que a gente vai mostrar hoje, pontos de melhoria, são coisas que estão no alcance de todas as pessoas. E se você vai colocar em prática ou não, é uma decisão sua. Mas a gente precisa se lembrar que a nossa vestimenta, a nossa parte externa, né, a aparência, o jeito de falar e tudo mais, é o nosso cartão de visita. Então, qual é o seu cartão de visita? O que você quer transmitir para as pessoas? O que você quer transmitir na hora de ser contratado? E aqui nós vamos ver sugestões também para pós-contratação, como eu devo me portar, o que eu devo fazer. Tudo isso são coisas essenciais, tá, meninas? Porque uma impressão negativa pode impedir você de ser contratado e uma impressão negativa pode levar você a ser demitido, dependendo da cultura da empresa, até por justa causa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado.
Então, quais pontos nós vamos analisar? A postura, as atitudes, a comunicação e a vestimenta. Então, aí tem essa gravura mostrando, né? Você é a sua melhor marca. Então, realmente é isso que nós vamos ver, né? Como que eu posso melhorar o meu layout, né? Falando nesse meio tecnológico. Como eu posso melhorar o meu layout, melhorar a minha aparência para eu ser contratado? Porque nem sempre uma maquiagem, eu estar bonita, quer dizer que eu estou com uma postura profissional adequada. E é isso que a gente vai ver, tá? Então, quanto à postura, nós vamos ver o quê? A postura, ela expressa a característica da personalidade e estado de espírito da pessoa. Então, por exemplo, a partir da postura, eu consigo saber se a pessoa está agitada, se ela está com vergonha, se ela é desinibida, se ela está alegre, se ela está com desânimo ou confiança. Exemplo, se eu chego no serviço, ombros caídos, até a voz parece que fica mole, né? O que a pessoa vai falar? Essa menina está num desânimo danado, aconteceu alguma coisa, ou alguma coisa aconteceu que ela está muito desanimada. Então, nesse ponto, a gente vê isso aqui também, ó, postura profissional. Então, quando a gente está num lugar, a gente tem que ter postura. Falar, nossa, eu vou me sentar de forma correta, vou ter uma postura altiva. O que é uma postura altiva? Que eu estou disposta. A gente percebe quando você olha para uma pessoa, quando ela está desanimada, quando ela está com vontade, quando ela está no pique para trabalhar. Um chefe, ele observa muito isso. Nossa, sabe aquela pessoa que parece que para, por exemplo, tirar os medicamentos de uma caixa, parece que está fazendo um trabalho exaustivo? Ou será que ela está fazendo com disposição, com ânimo, está com uma postura adequada? O profissional vai ver isso, tá? Então, olha aqui a questão que eu falei da diferença de postura. Olha essa primeira imagem. A pessoa está corcunda e tem um outro problema gravíssimo quando você fica corcunda, porque sua barriga fica horrível. Então, assim, você fica com um aspecto todo negativo. É a mesma mulher com a mesma roupa, olha a diferença que uma postura correta faz. Então, se você vai para uma entrevista de emprego, atente-se à sua postura. É claro, hoje, por conta do celular, sofá, televisão e tudo mais, a gente tem a tendência de ficar corcunda, né? De ficar um pouquinho mais como essa moça na primeira gravura. Desculpa. Mas a gente tem que se esforçar, né? Então, ó, vou fazer uma entrevista de emprego, então eu vou me policiar para eu ficar... Então, eu vou me policiar para eu ficar com uma postura ereta, uma postura correta e, assim, transmitir uma imagem melhor, tá? Então, o que mais que está envolvido na postura? Quando eu falo assim, eu tenho que ter uma boa postura. Envolve também você ser simpático, você ser educado, manter atento ao modo de sentar. O terceiro está mais voltado à vestimenta. Não mascar chiclete. Gente, isso é algo muito simples, mas passa uma impressão péssima. Nunca vá a uma entrevista de emprego, seja para farmácia, seja para qualquer outra coisa, mascando chiclete. Tá? Isso dá uma impressão péssima para quem está contratando. Porque você fica... É horrível. Então, por favor, não façam isso. Tá? Outra coisa importante. Óculos escuro é lindo, é super estiloso e tudo mais. Mas numa entrevista de emprego, você tem que tirar o óculos. Não usar nunca óculos no interior de um comércio, no interior lá do local de entrevista. E também ser pontual. Tá? Isso é muito importante, a gente vai ver ainda um pouco mais sobre isso lá na frente. E algo que eu não mencionei, acabei pulando, a importância da postura, principalmente, depois a gente vai linkar isso com a vestimenta, mas
dependendo da roupa que você tá, você ainda tem que tomar mais cuidado com a sua postura, tá? Por exemplo, se eu tô com uma roupa muito decotada, se eu ficar corcunda, a impressão é que vai aumentar meu decote, tá? Então, se a minha postura não colabora, eu tenho que compensar com a roupa. Agora, se eu tô com uma roupa que tanto faz, não é tão, eu não preciso tomar tanta atenção, mas tomar cuidado. Outra coisa importante, isso aqui, ó, braços cruzados. Eu não fico assim, né, de braços cruzados. Eu não fico numa entrevista, enquanto eu estou aguardando para ser chamado para uma entrevista, de braços cruzados. Dá impressão, se você for estudar sobre isso, sobre linguagem corporal, vocês vão ver muito isso. Braços cruzados é impressão de rejeição, eu não estou aceitando, eu não estou aberta à crítica, eu não estou disponível para aquela situação, tá? Então, essa é a mensagem que os braços cruzados passam. Então, deixa o braço solto, põe as mãos sobre a perna, assim, de forma a esperar. Tem uma postura mais tranquila, mas não cruze os braços, tá? E cuidado, esse cuidado extra, né? Se às vezes eu não consigo ficar muito ereto, tomar um cuidado extra com a vestimenta, tá? Segundo ponto que a gente vai abordar, as atitudes, tá? As atitudes, meninas, são muito importantes. Ela vem junto, na verdade, os 4 pontos, né, que nós vamos ver, eles se complementam. Então, por exemplo, a postura, ela é muito importante. Ela mostra muito da minha disposição, do meu estado de espírito. As atitudes, elas são um dos pontos cruciais para boa convivência ali no ambiente, tá? Então, o que a gente deve tomar cuidado, o que a gente tem que estar sempre acompanhando? O que eu tenho que estar sempre acompanhando? Todo lugar que eu vou trabalhar tem um código de ética profissional. E toda profissão tem um código de ética. Então, todas elas, independente do segmento que vocês vão seguir, tem um código de ética. Então, eu preciso estar atento a isso, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar numa farmácia onde o código de ética não me permite conversar, me tornar amiga dos clientes. Por exemplo, eles querem, na empresa que eu estou trabalhando, eles querem que a gente tenha uma postura mais profissional, que a gente não seja amigável, que não desenvolva amizade com o cliente. É uma opção da empresa. A empresa está estabelecida, ela está pagando meu salário, eu tenho que fazer o que a empresa deseja, desde que não vira o meu código de ética. Então, eu vou fazer amizade com os clientes, nesse caso? Não, eu tenho que ter uma postura mais séria, uma postura mais profissional. E não partir para o pessoal, querer saber como é que está o filho do cliente, perguntar se ele... Não, eu tenho que ter uma postura mais séria. Por quê? Porque isso está de acordo com os princípios éticos da farmácia. Então, eu preciso estar atento a esses detalhes. Algo que, independente do ramo, independente do critério da empresa, isso é unânime em todos, não mentir. Por quê? A mentira, gente, os pais sempre falavam, e é muito sério isso, mentira tem perna curta, e tem mesmo. Quando você fala, olha, chefe, eu não vou poder trabalhar hoje porque eu tô doente. Aí você pega e vai no shopping. Você vai encontrar alguém do seu serviço, você vai encontrar seu chefe, um familiar do seu chefe nesse lugar. Isso é batata, sempre acontece. Então, assim, gente, não minta. Se você cometeu algum erro no seu local de trabalho, admita. É muito bonito isso. Tá? Quando você está com uma pessoa, a pessoa admite, não, realmente, o cliente, eu acabei colocando 2 medicamentos na sacola do cliente, ou eu dei um pane no sistema, eu não passei o medicamento, eu vendi, eu recebi, mas não passei no caixa. O que eu faço? Como eu vou proceder? Não minta e não oculte. Principalmente na drogaria, vocês vão ver que a gente está sujeito a muitas coisas, a muitas variáveis. Então, não oculte nada. E lembrando que a ocultação de informações dentro de uma farmácia, principalmente
do atendente em relação ao farmacêutico, em relação ao gerente, isso é muito sério, porque vocês vão responder. Vocês já estão até acostumadas que eu sempre falo. Vocês vão responder civil e criminalmente pelas suas ações ali dentro. Vocês estão trabalhando com saúde. Então, as informações têm que ser compartilhadas, tá? Porque às vezes uma coisa que você faz aqui, o farmacêutico ou o gerente, ele consegue contornar. Mas se você não fala, se você oculta, o negócio vai tomando proporções que quando ele descobre, ele vai ficar bravo pelo que ocorreu e mais bravo ainda porque poderia ter sido solucionado se você tivesse dito, tá bom? Então, esse é um segundo ponto. Terceiro, isso é muito interessante, não falar mal de cliente, colega de trabalho ou chefe. Então, o que pode acontecer e muitas vezes acontece? Tem um cliente que ele é muito difícil, ele é complicado para você lidar, ele dá trabalho, sabe aquele cliente que manda descer a prateleira inteira, não leva nada? Esse tipo de cliente. Aí ele vai embora, você começa a falar, nossa, mas o cliente é muito, fulano é muito chato. Como que pode? A pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E chega um outro cliente e observa você falando mal do cliente anterior. Pensa, que imagem que você está passando? Ele vai lá e fala, nossa, esse profissional é horrível. Porque olha só, ele fala mal dos clientes. E acreditem, esse tipo de informação sempre chega no dono da farmácia. Ele vai falar, nossa, naquela farmácia, os atendentes falam mal dos clientes. Pensa que imagem péssima que a gente está passando num caso desse? Não pode. Outra coisa também que ocorre muito. Um funcionário fala mal do outro. Ah, que ele fez isso. Gente, local de trabalho, a gente fala de trabalho, não fala. Se vocês fizerem isso, vocês vão evitar muitos problemas. No trabalho, a gente conversa de trabalho, não conversa de vida pessoal e não conversa do pessoal ou do que fulano fez ou deixou de fazer, a não ser que isso seja relevante para o trabalho. E você vai falar no intuito de ajudar, nunca de criticar, de falar mal. Porque quando você começa a falar mal, você começa a criar sementes de um ambiente horrível de trabalho, tá? E isso é muito prejudicial. E nesse mesmo item, nessa questão de falar mal e tudo mais, a gente ainda tem o chefe. E nesse ponto, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nos grupos, né? Porque quando você chegar no local de trabalho, vai criar o grupo da empresa e o grupo da empresa é seu chefe, com os demais funcionários. Isso batata que vai ter. Então, o que vocês têm que tomar muito cuidado? Nunca fale mal do seu chefe. Ele pode ser um carrasco. Não fale mal do seu chefe. Principalmente em grupo. Fala, não, nós estamos aqui no grupo, todo mundo é parceiro, todo mundo se ajuda. Ninguém vai mostrar pro chefe. Gente, não confia. Nunca. Porque, você tá falando ali, ainda é pior ainda, porque você tem uma prova registrada. Alguém tá num dia virado, ou brigou com você, ou aconteceu alguma coisa, tira print da conversa e manda pro seu chefe. O que vocês acham que o chefe vai fazer? Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, tá, meninas? E o quarto ponto, não omitir informações quando questionado sobre algo. Então, nesse ponto, entra aquilo que eu falei, né? Se você fez algo errado, não esconda, não omita. A melhor solução é sempre você chegar e falar, fiz, aconteceu, vamos solucionar junto? É a melhor postura que você pode ter nesses casos, tá? E pode ocorrer, em alguns casos ocorre, auditoria na farmácia. O que é a auditoria? Alguém num cargo superior, por exemplo, a farmácia que vocês trabalham tem um gerente. Uma vez a cada X tempo, vem o dono mesmo. Chega para você e fala, olha, eu quero saber o que acontece, como é o dia a dia de vocês aqui. Quando acontece uma situação de não passar o produto no caixa, como vocês procedem? Às vezes, você fica sem graça, fala, nossa, como que eu vou entregar ao meu gerente, falar que isso ou aquilo acontece? Gente, em casos de auditoria, sempre
seu chefe chegou para você e falou, ó, eu quero saber isso, conte tudo da forma que aconteceu. Não mascare, não tente, sabe, maquiar a situação e tudo mais. Conte a verdade. Chega e fala, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e é isso. Se a gente tiver que melhorar, vamos melhorar. Se não puder ser assim, a gente vai mudar daqui pra frente, mas não oculte, tá? Outra coisa também que costuma acontecer. Você tem um grande amigo na empresa, né? Acaba acontecendo, a gente trabalha ali naquele ambiente, a gente vai criando laços, fazendo amizade, isso ocorre. Aí, no meio disso, o seu chefe fala assim, olha, fulano fez isso. E você fica muito sem graça de responder, porque fulano é seu amigo, né? Você não quer ferrar com seu amigo. Mas, gente, foi questionado? Responda. Senão, o que seu chefe vai pensar? Ah, fulano, além de o seu amigo ter feito, às vezes, algo errado, você fica errado também, porque você acobertou isso. Tá? Então, comente, aceite se tiver alguma repreensão, alguma coisa, que isso vai acontecer, tá? Edvir, até agora alguma dúvida, alguma coisa que você queira comentar, que você queira perguntar? Não. Não? Tudo certinho? Tudo. Então, aqui nós temos algumas atitudes, né, que a gente não deve adquirir ou ter dentro da empresa. A primeira, ser o reclamão. Ah, isso é muito fácil. Tem pessoas que, por conta da vida que teve, só sabe reclamar. A pessoa vira o chato da empresa, né, porque eles só reclamam. Se não ganha nada, reclama. Se um fornecedor leva um refrigerante, reclama porque não é coca. Se leva coca, a pessoa reclama porque não está gelada. A pessoa só reclama. Então, a gente vai ter alguém assim na empresa? Vai ter. Mas se esforce para não ser você essa pessoa. Tá? Outra postura que costuma ter, então, o fofoqueiro. Aquela pessoa que adora fazer o leve e trás das informações na empresa. Não, o que eu falei, né? Vamos tentar ser profissionais. Lembrar que você está lá para conversar de trabalho e que a sua vida pessoal e a vida pessoal do amigo não te importa, tá? Você não está lá para dar palpite, para saber. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu falo por mim, às vezes a gente gosta de conversar e a pessoa às vezes te conta alguma coisa, você nem se toca que é uma fofoca, e você numa outra conversa acaba repassando. Então, se você sabe que o Zezinho da farmácia tem fama de fofoqueiro, primeiro ponto, tome muito cuidado com o que você fala perto dele, com o que você comenta. E segundo ponto, às vezes é bom até cortar, tá? Sempre que ele chegar para vir comentar alguma coisa, você vê que é uma fofoca, corta. Porque às vezes seu chefe pode estar passando bem naquela hora e falar, nossa, a Tavânia e o Zezinho estão fofocando de alguém, olha que coisa feia. E isso não é bom. Às vezes o seu chefe não vê que depois você não repasse essa informação. Então, corta. Tem alguém que é o fofoqueiro da empresa? Corta, que é a melhor coisa que vocês fazem.